também colocar o meu para ele ficar bacana. Mas, Karina, eu quero assim, dizer que é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco, mais uma vez. Eu estou chamando a pessoa, e olha, é briga. Você me chamou ainda, é briga. E eu tenho que, como nós temos 2 dias de live, né? Então eu tenho que me virar nos 30 para colocar. Oh, meu Deus. Mas isso é uma satisfação muito grande, é uma alegria muito grande de estar com vocês e vocês trazerem a palavra de vocês, esse dom que vocês têm. Você sabe que a gente pode até com uma palavra ajudar a tantas pessoas que precisam, né? Agora, com certeza, inclusive nós mesmos, né? Eu costumo dizer que todas as vezes que nos passam... Está ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Tá, né? Todas as vezes que nos passam a tarefa de falar para os nossos irmãos, em primeiro lugar, a gente tem que escutar nós mesmos. Então, eu achei interessante que eu não tinha ideia alguma do que seria o tema desta noite. Quando você me perguntou pela segunda vez, quando você dissesse, mande logo. Eu pensei, poxa, é sábado, véspera de Dia dos Pais. Apesar de Dia dos Pais, uma grande parte da população vê como uma homenagem, claro, aos nossos queridos pais, mas também foi um dia bem comercial, né? Então, visa também um pouco do nosso capitalismo selvagem. E eu gostaria de unir a parte espiritual a essa homenagem que a gente faz àqueles que possibilitam que estejamos aqui, vivenciando nossas experiências aqui na Terra, boas ou mais, né? É importante que tudo é crescimento, tudo é lição em nossas vidas. E são pessoas especiais que nos oportunizam, espíritos inclusive mais evoluídos que nós. Pode ser que estejam numa fase um pouco mais complicada, às vezes, nessa encarnação, e a gente fica se questionando quanto a abandono, a displicência, mas lembre-se que o passo maior esse ser humano deu, capacitou a nossa reencarnação. A gente não pode responsabilizar ao outro, colocar a responsabilidade de nossa vida, dos nossos atos, do nosso presente e o nosso futuro, a nossa semeadura, em função de outra pessoa. Então, eu costumo dizer que os nossos pais, eles já nos deram um grande presente, que foi viabilizar estarmos aqui encarnados. O resto é com cada um de nós. Né? Claro que nós sabemos, quando a gente se aprofunda na doutrina espírita, nos conhecimentos que essa doutrina vem e nos revela, que os pais, eles têm uma grande missão em relação aos filhos. Então, nós sabemos que muitas vezes a gente falha nas nossas missões, porque somos o quê? Espíritos imperfeitos. Então, a gente não pode cobrar a perfeição de outros espíritos que também é imperfeito. Mas a homenagem é realmente ao único que eu posso dizer que é toda perfeição, que é Deus. Então, quando você me falou sobre o tema, né? E aí, o que a gente vai falar? Acho que, olha, por que não falar do nosso grande Pai? A gente fala muito pouco sobre Deus. A gente fala sobre nossas mazelas. A gente fala sobre as nossas próprias necessidades íntimas. Mas, se a gente tivesse um contato mais íntimo com Deus, se a gente estivesse constantemente conversando com Deus, eu garanto que outros temas seriam secundários em nossas vidas, né? Para a gente trazer aqui a baila, para a gente trazer a discussão. Eu li uma mensagem, por coincidências que não existem, eu acredito que tenha sido até meu anjo da guarda que deve ter dado essa espetadinha para eu achar essa mensagem, que é de Emmanuel, no livro Seara de Fé. Aí eu digo, nossa, não é possível que essa mensagem veio a calhar num momento como esse que eu vou falar sobre Deus nosso Pai. A mensagem se chama Dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães
são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou apesar dos sacrifícios, apagando a si mesmo para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes exilados que se acham em recantos de imaginário repouso por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro sob a carga das lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. Nossa! E ainda outros pais renunciaram à felicidade própria a fim de se converterem nos guardiãs da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens a profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o Dia do Amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. É lindo. Muito. Então, muito bonito. Quando eu vi essa mensagem de Emmanuel, gente, claro que infelizmente a gente pega assim os evangelhos, né? E quando a gente se detém na vida de Jesus, as passagens que contam a vida de Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus e de Lucas, a gente tem muita revelação sobre Maria, a mãe de Jesus, né? Mas sobre José, o pai biológico de Jesus, que possibilitou também ali a criação, né, enquanto Jesus era garoto. São pouquíssimas passagens. Então, hoje eu acho que quando a gente fala Deus, nosso Pai, eu remeto muito aos evangelhos quando Jesus fala de Deus. Em todos os momentos nos evangelhos, tem também reprodução nas cartas de Paulo, né, aos Romanos, Efésios, Hebreus, nos Atos dos Apóstolos por Lucas, Jesus se referindo a Deus como Pai. Pai. E a gente, acho que faz a maior referência a Deus quando a gente vai orar a oração dominical, que é o Pai Nosso. E a gente vira assim, quando a gente lembra que Deus é nosso Pai, né? Pai Nosso, Pai Nosso que está nos céus. E eu acho interessante isso, né? Que Jesus, a época dele, eu entendo essa prece, ele dizer, Pai Nosso que está nos céus. Porque a gente vem de um histórico, desde o Antigo Testamento, do primeiro livro da Gênesis, que Deus é uma revelação em que você tem que olhar para o céu. Ele está lá atrás das nuvens. Com Moisés, ele está falando em voz direta. Então, Deus está lá em cima, está nos céus. Né? Mas, depois de Jesus, do Novo Testamento, Deus está em toda parte. E Deus está dentro de nós. Então, Jesus, ele traz um Pai presente em nossas vidas constantemente. Ele fala. Pai, né? O Pai e eu somos um. Representando que nós, humanos, a criatura e o Criador, somos um todo. Por quê? Quando Deus nos cria, nós somos parte dele. E estamos nele. Porque que é Deus? A primeira pergunta que a gente tem no Livro dos Espíritos, né? Sim. E não podia ser outra. Kardec, na sua inteligência maravilhosa, né, já vem assim arrasando. Que é Deus?
Enquanto que todas as filosofias, os gregos buscaram essa resposta. Aliás, a humanidade busca Deus há muito tempo, desde os primórdios. Agora, nós somos um pouco preguiçosos para buscar uma concepção de Deus. A gente quer tudo mastigadinho, já pronto, né? Com certeza. E eu acho que Kardec, ele vem e dá dá essa mãozinha pra gente, essa ajudinha. Mas os espíritos, quando definem Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, depois a gente vai lendo as outras perguntas e eles falam assim, vocês não estão preparados para entender Deus, para conceber Deus, né? Para definir Deus. Vocês não têm ainda esse aprendizado, essa evolução para chegar a esse ponto. Eu acho uma sabedoria ótima, né? Quando os espíritos eles têm essa humildade. Poderiam dar uma resposta para a gente, porque muitas vezes a gente considera que o que está na ordem imaterial, né? Ou seja, o espírito desencarnado muitas vezes pode nos dar uma resposta, e só o fato de estar desencarnado a gente acha que ele está numa situação privilegiada. Então, o cuidado que os espíritos têm com Kardec, logo a gente vê que é uma qualidade de espírito superior mesmo, para ter a humildade de dizer, não, isso a gente não vai responder, não está na nossa alçada, e mesmo que estivesse, vocês nem têm condições de entender. Eu acho isso fantástico, né? Deixa eu lhe perguntar, falar uma coisa. Diga, meu amor. Você se referiu ao Pai Nosso. E no Pai Nosso, Jesus, querendo nos colocar como poderíamos fazer oração, ele fala uma coisa importantíssima, Karina. Ele não fala assim, meu Pai, ele fala Pai Nosso. É o Pai Nosso, o meu, o seu. Eu tive conversando com uma pessoa, que ela me disse assim, Jesus é o Filho de Deus. Eu falei para ela, você também é. Você também é filho de Deus. Aí ela fala assim, mas é Jesus, você também. Você é filha de Deus. Jesus disse Pai Nosso. Ele não disse meu Pai. Né? Quando diziam que ele era bom, ele dizia, bom é o Pai. É meu Pai. Meu Pai. Mas foi quando ele se referia ao meu Pai. Mas o Pai Nosso é nosso Pai. Então ele é o centro criador de tudo. Inteligência primeira de todas as coisas, como você acabou de falar. Então aquela coisa que se tem, que Jesus está sentado lá nas nuvens, olhando tudo ali, que Deus está sentado nas nuvens, aquele senhor de barba comprida, essa resposta aí leva de rodão igual a vento. É com você. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Apesar de que eu costumo dizer que o tempo é de Deus. Mas já foi a época que a gente podia imaginar que Deus era o mandão, era o Senhor dos exércitos, era o Senhor que castigava. Mas depois de Jesus, e Jesus vem e realmente deixa essa imagem para trás. É a gente que tem uma grande dificuldade, quando nós vivemos eras remotas, dentro dessa crença, né, do Deus que castiga, do Deus que manda para o inferno. Outro dia estava até lembrando, gente, o inferno foi criado depois de Jesus, né? Foi principalmente na Idade Média que a gente teve purgatório, toda coisa, quer dizer, é tudo muito recente. Mas essa parte do castigo a gente vai ver muito no Antigo Testamento. Por quê? Precisava se disciplinar um ser humano que temia o sobrenatural. E olha quantas pessoas ainda não temem, né? Com certeza. A gente sabe, porque a gente ama essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, age naturalidade com a comunicação com os nossos queridos irmãos que já estão no mundo espiritual, quer dizer, estão em outra dimensão, porque o mundo espiritual, como eu costumo dizer, é aqui, ó, junto comigo, do meu lado.
né? Só estão em outra dimensão, só não estão com um corpo biológico como nós, e a gente age na maior naturalidade. Mas precisou de muito tempo para a gente ter essa concepção de que somos realmente seres espirituais vivendo na carne neste momento. Né? Como diz Teilhard de Chardin, que a gente não é um corpo biológico vivendo, tendo uma passagem, uma vida espiritual. Não, ao contrário, somos imortais. E eu achei interessante porque ontem, até conversando com um amigo que tentou um suicídio essa semana, eu falando para ele, rapaz, para tudo, porque a gente aqui está de passagem, a gente não precisa antecipar a nossa ida, a gente só precisa entender que temos que ter humildade para vivenciar as nossas dificuldades, porque não há dor que seja eterna. Tudo tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Então, a gente se adapta a muitas situações novas de nossas vidas. Eu costumo dizer que a gente deve trabalhar a resignação. Gosto daquele exemplo de Stephen Hawking, nosso querido cosmólogo, físico, que quando descobriu que tinha aquela doença degenerativa, a preocupação dele como cientista foi: e o cérebro? Os médicos disseram: olha, você vai definhar como ser humano, mas o seu cérebro vai ficar intacto. Ele: isso para mim não importa. Vamos para frente. É o que eu quero usar. Né? Então, a gente, diante da dificuldade, a gente, eu costumo dizer que, não, na verdade, o mal é uma forma que nós olhamos o que nos acontece. Porque, meio que polianesca, né? O mal de Poliana que eu gosto, tudo tem um lado bom. Até as nossas dificuldades. Eu falo porque todas as dificuldades que eu passei na minha vida, eu acho que pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora, que foram profundamente dolorosas, perdas, traições, decepções, doenças, muitas dificuldades, e depois que a gente passa essa fase, a gente olha para trás e vira assim: nossa, como aquilo serviu para me fortalecer. O que eu sou hoje, graças a Deus, foi pelo que me aconteceu. Já pensou? Aí a gente vê que muitos males, aquela época, na verdade, foram livramentos, né? Graças a Deus. Por quê? Quando a gente tem essa conexão e entende que nós pertencemos a um pai amoroso, um pai que só quer o nosso bem, e a gente busca ele. Eu gosto muito daquela passagem de Mateus, né? Buscai, né? Buscai e acharás, né? Batei e vos será aberta. Porque ele faz aquela contrapartida com o pai, né? Qual de vós que, se um filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra, lhe pedir um peixe, vai dar uma serpente? Se vós que sois homens são capazes de dar coisas boas aos seus filhos, que dirá nosso Pai que está no céu? Né? Então, pedir e obtereis, buscar e achareis, e bater e será aberta. Agora, depende de quem? Cada um de nós. Né? Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte. E muitas pessoas têm a presença de Deus em nossas vidas como se fosse apenas no momento de dificuldade, né? De aflição. E ainda se questiona, que eu acho interessante isso, né? Tira a responsabilidade de si e joga para o nosso querido Pai, o nosso Criador. Foi Deus que quis. Porque Deus fez isso comigo. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você. Né? Ele tira a responsabilidade, quer dizer, a nossa constante vontade de jogar nos outros as responsabilidades, de projetar nos outros nossos defeitos. Né? Nós não temos defeitos, quem tem defeito é o outro, quem é chato é o outro, quem é desorganizado é o outro, né? Mas não, então as projeções, inclusive as responsabilidades sobre aquilo que nos ocorre, nos acontece. Então, às vezes eu fico, meu Deus do céu, eu adoro falar Deus, as expressões de Deus. Uma pessoa essa semana
veio, inclusive, me chamar a atenção sobre isso. Karina, você tem que parar de falar. Fique com Deus. Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Aí eu joguei, mas por que eu tenho que parar? Porque sua concepção de Deus já é algo muito transcendente dessa coisa de a vontade de Deus. Eu cheguei, mas se o próprio Jesus falou, né, que eu faço a vontade do meu Pai, eu faço a vontade de Deus. Por que eu tenho que parar de falar essas expressões? Então, uma coisa é o que nós usualmente praticamos. Vá com Deus, Deus te abençoe. O que a gente está dizendo com Deus te abençoe não é que Deus chegue lá e joga um brilhinho em cima de você e que tudo dê certo e seja mil maravilhas na sua vida, não. Não. Eu quando falo Deus te abençoe, é que Deus cuide de você no sentido do que seja melhor para você. Sim. E muitas vezes a queda é o melhor para nós. Por incrível que pareça. Eu costumo dizer, dê poder à pessoa que você descobre quem ela é. Porque você é vê uma pessoa linda, maravilhosa, humilde, conversando com você, toda simpática. E aí, quando ela ganha poder, está acima de tudo, acima de todos, faz o que quer, na hora que bem quer, bem entende, o melhor é para ela. E aí você vê o orgulho e o egoísmo tomando conta. Então, por isso que a gente vê o quanto que os espíritos nos alertam a respeito da prova da riqueza. Né? Não digo não só economicamente, mas a riqueza está muito ligada ao poder também. Então, a gente deve trabalhar a nossa essência espiritual, os bens espirituais que Jesus tanto nos alerta que devemos cultivar aqui na Terra. Apesar de estarmos vivendo na matéria, claro que a gente tem as nossas necessidades materiais, né? Óbvio que a gente não adianta eu dizer se espiritualize e morra de fome. Não. Não teria sentido. Claro que não. Mas quando todos nós buscarmos essa espiritualização, né? A humanidade buscar realmente se espiritualizar, buscar essa conexão com o Pai. Eu acredito que a solidariedade, a fraternidade, isso fará com que as desigualdades elas fiquem mínimas. Cada vez mais elas vão diminuindo e que um dia a gente consiga, finalmente, ter realmente um planeta regenerado com esses valores no amor. Porque quando a gente fala a respeito do nosso querido Pai, de Deus, Jesus traz essa visão, né? Que, imagina só, Deus ele trabalha incessantemente. Não é só eu que estou dizendo, não, Jesus que diz, né? O meu Pai trabalha constantemente. Não para de criar. O universo está aí imenso, os cientistas que trabalham com o que há de material para desvendar o sobrenatural para eles, né? Já estão cogitando os multiversos. Que espiritualmente a gente... os multiversos. Que não temos só um universo, temos vários universos. Mas os espíritos já nos alertam. Se nós vivemos várias dimensões. As dimensões na física quântica, né, trabalhando essas dimensões, já chegamos pelo menos até 11 dimensões aqui, através dos cálculos matemáticos. E a gente atualmente na Terra, nós vivemos na terceira dimensão, 3 dimensões, né? Mas os espíritos, nós vivemos em multiversos, várias dimensões, quer dizer, há muito ainda por que trilhar. E nós não somos o suprassumo da criação. Quando a gente vê Jesus, há 2000 anos atrás, com todo aquele arcabouço de conhecimento, de como espírito, né, a existência dele entre nós, modificou nossa história. A humanidade é dividida antes de Jesus e depois de Jesus. Daí, o peso que teve
esse espírito puro, né? Dizem que o espírito pesa pouco, mas o tesouro que a humanidade ganhou com a vinda de Jesus. Então, quando a gente olha toda essa criação aí, né? Todos esses planetas, essas galáxias, esses sistemas solares. Eu, outro dia, estava vendo até um documentário no Netflix, O Universo. Nossa, aquilo ali, eu fico babando. Eu cheguei, não é possível, Deus criou tudo isso com minúcia de perfeição. Ah, a gente não precisa ir nessa grandeza do cosmos, que é algo assim que acho que é como dizem os espíritos, a gente não tem ainda instrumento capaz de conceber toda essa criação maravilhosa de Deus, né? A grandeza divina. A nossa pequenez é muito, muito aquém. Mas quando a gente se volta para o nosso corpo, que coisa perfeita! A perfeição, você não precisa dizer, coração, fica aí bombeando meu sangue. É tudo automático. É tudo perfeito. Claro que se der um probleminha, a gente sabe que é alguma circunstância, ou que a gente não está usando direito o nosso corpo biológico, ou porque a gente também tinha já no nosso planejamento reencarnatório alguma coisa nesse sentido, né, que modificasse na nossa concepção física. Mas, tirando todas essas constantes, que perfeição nós somos, né? Quer dizer, que cria tudo isso? A gente olha a natureza, diga, irmão. Me dê uma parte. Se deixar, eu falo a noite inteira, né? É ótimo isso. Deixa eu te falar. É porque Deus, a imensidão de Deus, é como você falou, é muita coisa para se falar. Né? É tão difícil a gente ter uma concepção real, porque a grandeza é muito grande para o nosso entendimento. Você acabou de dizer. Tem um filme, não sei se você já assistiu, chamado Capax. Tem Capax. Ele saiu da Netflix. Eu assisti umas 3 vezes. Eu gostei tanto. É bom, então. É muito bom. Capax. Eu acho que só tem na Amazon agora, mais ou menos assim. Nesse filme, eles colocam que aparece uma pessoa no terminal de ônibus e completamente sem saber onde está, e não tem documento, etc, etc. E ele é tido como louco, e ele é levado realmente a um local de repouso e tal, e começa a estudar ele. Ele fala coisas que a princípio se acham que são desconexas. E ele fala onde ele mora. Ele mora tem um local, né, em Orion, no local em Orion. Eu acho que numa das Capax, ruas. Né? Capax. Tem Vou procurar esse filme. KX-Pax. Então ele começa a falar que ele é de Orion e tal, as estrelas, ele começa a falar do universo. E um médico psiquiatra que trata dele acha aquilo extremamente interessante. Porque ele começa a fazer uma localização planetária com uma clareza, né? Que ele se encantou por isso. Então, chega ao ponto que ele disse, não, ele não pode ser louco. Ele não pode ter criado isso na cabeça. Ele leva ele à NASA. E na NASA, esse cara dá um show. Então, a NASA tem assim como se fosse um céu, projetado a imagem imensa do universo, e ele começa a falar de todos os planetas. Inclusive, ele fala de um que ainda não tinha sido reconhecido e um que tinha acabado de ser descoberto. Então, eles aí deu um nó na cabeça dos astrólogos, mas como pode? Ele é louco, ele está, né? Não sabe nem o nome, como pode? Então, eles ficaram dessa forma
E esse psiquiatra, ele era psiquiatra, eu acho que ele era físico também, ele tinha várias funções, ele era um cientista, na realidade, e ele começa, e tinha mais partículas, isso não existe, Deus não existe, isso se fala bobagem. Então, ele faz assim, ele convida esse que não acredita em Deus para jantar na casa dele, e ele vai. Ele fala assim, mas antes, seja bem-vindo, mas antes da janta na minha casa, eu quero lhe convidar para você vir aqui em cima, no terraço. Então, o terraço tinha uma parte coberta. Ele pegou e fez todo o sistema solar de nylon, com as bolazinhas. Que massa! Então, ele fez todo o sistema solar. E quando o cientista chegou, que não acreditava em Deus, fez assim, mas que lindo, como ele botou umas luzes neon para dizer que eram os cometas e tal, foi uma coisa assim perfeita, né? Dentro do conhecimento que ele tinha, acho que ele é geofísico, ele fez aquilo assim de uma perfeição muito grande. E quando o cientista chegou, eu pensei, mas que perfeição! Quem fez isso? Ele fez, não sei, estava aí, é igual você. Você quando olha para o céu, que a gente fala, foi Deus que fez você. Quem é que fez isso? Né? Então, se eu disser a você que é Deus, você não acredita em Deus. Né? Você acredita que o universo todo se formou ao acaso por explosões. Né? Então, aí também eu não sei quem fez. Ele olhou para ele assim, apareceu. Uma excelente lição, Karine. Pois é isso mesmo. Eu me lembro que tem um espírito, Kahneman, lá na Gênesis, eu gosto muito da colocação que ele faz, né? Ele diz assim, bem, se uma célula do nosso corpo tivesse autonomia para pensar, ela podia achar que nós somos Deus, né? Dela, né? Porque em relação a todo esse arcabouço que nós temos aqui, para uma célula percorrer, vamos dizer, uma hemácia, o nosso corpo todo, ela deve virar assim, isso aqui é o universo. Né? Então, realmente, a gente, é porque nós nós colocamos muita limitação quando a gente pensa em Deus, porque somos limitados. Né? E até nos primórdios a gente... tivemos o Deus antropomórfico, ou seja, colocamos Deus como aquele senhor de barbas brancas, como você falou no início, né? Atrás das nuvens. Justamente com a forma que a gente pensa, a gente concebe, na verdade, todo mundo tem uma forma individual de conceber Deus, né? Mas falando em termos de humanidade, naqueles tempos, para agora, a gente já evoluiu bastante. Porque quando Jesus vem e traz a imagem do Deus que é amor, que é perdão, né? Que é a própria perfeição, que é a bondade, como você falou, né? Que o próprio Jesus vira assim, bom, eu não, bom mesmo só meu Pai que está no céu. Então, essa imagem você tem ideia, Jesus chama Deus de Pai. Nos evangelhos, pelo menos nos 4 evangelhos canônicos, os que estão na Bíblia, Mateus, Lucas, Marcos e João, 190 vezes ele se refere a Deus como Pai. Um Pai amoroso, um Pai... E faz analogias, eu estou falando literalmente. Agora, as analogias, muitas vezes quando ele vai falar do reino dos céus, né, o reino de Deus... E ele fala, Deus é como o Senhor que deu 5 talentos para um dos seus servos, 3 para outro e 1 porque ia viajar. E aí, quando voltou, quis que prestasse contas. Né? E o servo que tinha recebido 5 tinha conseguido mais 5. O servo que tinha 3 talentos conseguiu mais 3. E o que tinha um único talento enterrou esse talento. E aí ele mostra a reação de Deus, né, o Senhor, em relação àquele que enterrou o único talento. Pois dissesse, se eu te dei um pouco, e ele deixa claro que eu estou dando de acordo com a capacidade de cada um, o mínimo que a gente recebe, a gente tem que fazer funcionar. Né? Ou seja, tudo que Deus
está nos emprestando, é para que a gente faça bom uso. Eu acho interessante porque ele fala, o meu corpo, né? Não é o meu corpo. É um empréstimo divino. A minha casa, meu lar, não é um empréstimo divino. Aí cai uma bomba, né? A atrocidade acontece. Bem aqui, acabou casa. Cadê casa de Karina? Não. Então, tudo que estamos vivenciando nesse momento é proporcionado pelos bens divinos. E aí é que vem o pulo do gato. Eu costumo dizer, como que a gente pode amar a Deus? Amando a sua criação. Amando tudo que nos envolve. Eu costumo dizer que agora eu estou aprendendo a amar a Deus dormindo. Porque eu já acordava em gratidão e começava a trabalhar essa coisa de buscar ver Deus em tudo em nossa volta durante o estado de vigília, enquanto eu estou acordada. E agora eu estou tentando buscar Deus enquanto eu durmo. No sentido que a gente já faça aquela meditação de Santo Agostinho. Sim. Mas eu falo assim, mas eu quero sentir Deus. Eu não quero ter experiências extracorpóreas durante a noite somente, não. Eu quero sentir a presença de Deus. Então, isso faz com que a gente tenha uma experiência muito mais profunda, né? Quando a gente busca Deus. E essa busca constante nos aproxima, cria uma intimidade com Deus. Uma intimidade com o Pai amoroso. Eu costumo falar, cria essa intimidade. Essa intimidade, a gente não pode querer que um Criador, nessa grandeza que você disse, que é perfeito, onisciente, onipresente, bondade, é tudo, mas acima de tudo é imutável. E a gente tem a pretensão de que quer que Deus mude a forma dele nos olhar. Como se ele diz assim, Deus, você não está me vendo aqui, não? Deus tem a pena de mim? Não. Não é Deus que tem que fazer por você. É você que tem que buscar em Deus. A gente tem que buscar nele. E aqui, infelizmente, a gente tem essa viciação. Eu costumo dizer que é um vício do ser humano. É a gente querer mudar Deus para que ele nos veja. Não, a gente que tem que enxergar Deus. E para isso a mudança tem que ser em nós. Então, nós somos mutáveis. Nós estamos em constante mudança porque a evolução, ela requer mudança constante. Deus não. Deus está lá, lindo sempre aqui, maravilhoso, conosco. Mas é da minha mudança, do meu crescimento espiritual, que eu consigo essa conexão com Deus. Aí, poxa, Karina, mas você está falando assim, é muito, sabe? Como é que... Eu estou achando bonito, mas eu não sei como é que eu faço. Comece com um passo simples. Aprenda a conversar com Deus. Quando eu falo aprenda a conversar com Deus, ore. Faça a oração. Não a oração dominical, nem essas orações, né, lindas, maravilhosas de oratória, que a gente pode abrir até uma palestra aqui. Né? Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvores serão dados sempre, por todos os séculos e séculos. Não! Converse. Ai, meu Pai, Deus, como eu queria nesse momento o Senhor aqui, do meu lado, me ouvindo. E aí você começa a sentir que Deus está chegando. Por quê? Você está buscando a conexão com Ele. E você sente a presença dEle. Obrigado por estar aqui comigo. Sabe o que é? O que me aconteceu hoje? Encontrei fulano, tive um aborrecimento tão grande. Repassa esse problema. A gente não conta para o nosso amigo. Ih, você não sabe o que aconteceu? Encontrei fulano, não sei o quê, mas olha aquela criatura. E a gente se sente à vontade a falar com uma pessoa que às vezes a gente conheceu outro dia sobre nossas mazelas e não conversa com Deus. Então, Jesus fala, quando quiser falar com Deus, vai para um canto na sua intimidade. Muitas vezes a gente faz essa conexão com o quarto, né? Na sua intimidade e converse. Abra o seu coração.
fale das suas dificuldades, dos seus medos, dos seus projetos, dos seus planos de vida. Porque essa é uma meditação que você vai trazendo para você todos aqueles fluidos amorosos de Deus ao seu redor. A espiritualidade vai se abrindo para estar em seu auxílio, porque está ali também presente, né? Nós somos criados por Deus. Como diz os Espíritos, somos criados por Deus simples e ignorantes. Estamos aqui encarnados. Mas os desencarnados estão escutando a nossa conversa com Deus. Né? Nós falamos que são os prepostos divinos, que estão ali prontos para nos auxiliar, mais próximos da nossa realidade terrestre nesse momento. Então, a oração é a nossa primeira conexão com o nosso querido Pai. Isso mesmo. Jesus, o Espírito puro, gente. Os relatos nos evangelhos, quantas vezes Jesus se retirou para orar, para falar com Deus? Ah, porque ele é Espírito puro. Pior, gente, então, que nas nossas imperfeições, né, temos necessidades muito maiores e não buscamos. E vem Jesus, explica, faz toda a cartilha para a gente, e a gente tem essa dificuldade em agir, em pôr em prática, né? Amiga, você tá me olhando assim, o que foi? Tá ouvindo direitinho? Eu tô gostando, tô aqui. Que Roberto Carlos nos fala, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar... Eu adoro essa música. Às vezes me calo, né? E elevo o meu pensamento. É isso. É mesmo. É mesmo. Isso que Jesus fez. Né? E uma outra coisa, né? A própria música. Eu lembro-me que logo que eu comecei porque eu sou espírita há pouco tempo, né? Outro dia eu estava lembrando que eu me tornei espírita em 2012. Aí, nossa, meu Deus, vou fazer 8 anos que eu sou espírita. Mas eu me lembro que eu tinha todas essas viciações, né, do catolicismo, de fazer preces prontas, repetições. Eu que fazia, eu rezava muito texto. Rezei muito para Santo Antônio, para ele me desencalhar, mas não teve jeito, tá vendo? Quando tá na programação da gente, não tem jeito. A gente tem que ter humildade para entender, né? Os desígnios divinos. E aí eu tinha essa dificuldade de fazer a oração, de conversar. Inclusive, quando a gente começava nos estudos, nos centros espíritas, e falava assim, alguém quer fazer a oração, eu ficava me escondendo, né? Logo eu que adoro falar, me escondendo. E quando eu comecei a tentar fazer uma prece, com muita dificuldade, eu falei, não, sabe de uma coisa? Vou buscar as músicas. Então, eu ficava ouvindo os louvores a Deus, né? A Aline, o Deus do impossível. Outro dia eu fiquei apaixonada por uma que eu vi no Centro Fraterno, que foi aquela Deus é Deus, que eu acho linda demais. Né? Ninguém explica Deus, outra. Olha, veja bem, uma coisa maravilhosa que nós temos são músicas evangélicas. Né? Deus é Deus, aquela música é lindíssima. Então, nossa! Karina, a fé, não importa o credo religioso. A fé é a fé. Né? Deus é Deus. E essa música fala, se der certo, Deus é Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Pois é. Então, em todas as circunstâncias, Ele é Deus. Sim. Isso mesmo. Então, é isso. Então, entender. Diga, amor. Então. É isso. Aí eu buscava nos louvores, né? E quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, que a gente chegou lá na questão, as 459, que fala sobre prece, porque é a lei de adoração, quando a gente está estudando as leis morais, e Kardec pergunta aos espíritos, né?
o que significa a oração em si, né? E o que é que a gente pode fazer quando a gente ora? E os Espíritos dizem, a gente pode pedir, louvar, pedir e agradecer. A oração tem esse pacote, né, que a gente pode levar para as esferas sublimes. Ou seja, louvar, se alegrar em Deus. Se alegrar em Deus como? Se alegrar com tudo, com a nossa vida, com tudo que há no universo. Eu costumo dizer que, infelizmente, muitas tristezas que nos abatem fazem com que passemos por uma modificação química no nosso corpo. Sim. E isso faz com que muitas pessoas caem em depressão, né, fiquem deprimidas, porque é químico, é biológico, não é só psíquico, é biológico também, é físico. Mas se nesse momento que as dificuldades vêm, a gente conseguisse se abrir para o belo, para a criação divina, para a gente dar uma caminhada na praia, para a gente parar, olhar para o mar, ouvir o barulho das ondas, sentir o vento roçando a nossa pele no rosto. Aí você vira assim, quando que você fez isso a última vez? Nossa, eu tenho anos que não faço isso. Né? De sentar na areia e passar por esse processo. Claro que tem outras coisas que eu tenho feito, mas como a gente passa no dia a dia desapercebido os detalhes lindos da criação. Desde dos pássaros, outro dia estava aqui infestado de mico perto da minha janela e eu vindo assim, nossa, que coisa linda. O vizinho com um cabo de vassoura querendo espantar o mico. E eu pensando assim, meu Deus, que lindo, né? Todo dia que chega um macaquinho aqui perto de mim. Né? E admirar essa coisa linda, que é a perfeição de você ver uma formiga, gente, uma formiga carregando uma folha 5 vezes maior que ela. Aquela folha assim, eu olhei, uma folha andando sozinha no chão, quando tu vê uma formiguinha que quase não enxergava, com uma folha imensa. E o que perfeição, né? Tudo ao nosso redor, nos mínimos detalhes. Mas não, a gente foca no problema, a gente foca na mazela, a gente se entrega, não consegue enxergar nada na nossa frente, porque eu costumo dizer que quando a gente entra dentro de uma fogueira, não tem quem faça a gente enxergar na fumaça. A gente precisa sair dessa fogueira e deixar ela queimar, para depois pegar as nossas cinzas e deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Enquanto a gente ficar se remoendo dentro daquela situação, muitas vezes a gente não consegue sair dela. Verdade. Então, vamos buscar o belo da criação, buscar Deus nos mínimos detalhes. Por isso que eu costumo dizer que eu sofro do mal de Poliana. Não há nada que me aconteça que eu vire assim, calma. E o que é que tem de bom nisso? Calma. Tá? Meu Deus, isso era para ter acontecido. Não aconteceu, peraí. E o que é que tem de bom por não ter acontecido? E buscar a resposta do lado bom. Porque a gente está muito viciado nas coisas ruins. A gente liga a televisão e se a gente vai assistir série no Netflix, é algo assim constantemente carregado de desafios, de aventuras, de coisas que não fazem parte da nossa realidade, de violência muitas vezes, né? De depravações morais. Ou então a gente liga no dia a dia na TV aberta e aquela, como é que eu vou dizer, aquela lavagem cerebral, né? Que a gente tem que raciocinar de uma forma que eles estão mandando, eles estão nos induzindo com mensagens ocultas. Então, não, se abre para a sua realidade, para o seu mundo. O que é que está acontecendo ao meu redor? Né? E o que é que eu posso perceber de bonito ao meu redor? As pessoas que eu estou deixando de amar, porque eu estou muito mais preocupada em estar passando uma mensagem numa rede social ou ouvindo um joguinho aqui. Não. Os pequenos detalhes da nossa vida. Né? E auxiliar. Porque não há prece mais eficaz do que o auxílio ao próximo. Do que a gente buscar ser útil.
Karina, que a gente se doar. Nós temos 4 minutos, 5 minutos. Ô, meu amor. O que é 5 minutos para um espírito imortal? Para você concluir. Mas não, hoje o objetivo era fazer essa reflexão mesmo, é trazer esse Deus que parece que está no céu, né? Porque a gente bota até na prece que Jesus nos ensinou, Pai nosso que está no céu. Não, Deus que está conosco, o nosso querido Pai, né? Que nos proporciona toda essa jornada maravilhosa, do átomo ao arcanjo. Um dia chegaremos lá, cada vez nos aproximando mais dele. Mas como que eu me aproximo de Deus? Primeiro, buscando Deus. Né? Eu acho interessante que quando a gente está aqui ansiando por um relacionamento mais íntimo com alguém na Terra, o que a gente faz? A gente busca essa pessoa. A gente tenta conquistar a pessoa, né? Vai com os encantamentos, mostra o melhor de nós para essa pessoa. E Deus? Por que a gente não faz isso? Quando a gente tem essa conexão com Deus, eu posso mostrar o melhor de mim para o meu semelhante. Porque amar a Deus é amar o próximo. Nisso tudo, a gente está se amando. Isso. É isso. Deus, nosso Pai. Amanhã, Dia dos Pais. Foi assim. Amanhã, Dia dos Pais. Foi excelente a sua colocação. Não é? Porque todos nós, na verdade, somos irmãos. Aquele que é meu pai e foi meu pai hoje, pode vir com meu filho. Em outros, nós somos espíritos reencarnacionistas, por consequência, e acreditamos nisso. Então, uma família universal. Aquele que é o pai dessa encarnação pode, inclusive, até vir novamente como pai, ou como irmão, porque tudo acontece por afinidade. E tem um ditado que fala, Deus não joga dados, né? Então, tudo é perfeito. Existe uma perfeição em tudo. Você falou do corpo físico, o corpo físico é perfeito. Perfeito. Se tem algum estrago por vezes, somos nós que fazemos com uma alimentação, né, ingerindo substâncias que vão danificar e nós, consequentemente, sofreremos as consequências. E outra situação que você colocou aí brilhantemente, as nossas emoções, né? As nossas emoções, nós precisamos nos blindar de sentimentos bons, porque sentimentos ruins abrem brecha para doenças, para câncer. Com certeza. A mágoa gera câncer, né? Quando a pessoa e lembrar que somos seres espirituais sempre, porque as mazelas que nos ocorrem, em algum momento da nossa existência, como espírito, nós plantamos. Exatamente. Então, a gente não pode responsabilizar o pai. A gente pode buscar o pai para termos condições de sermos melhores. E nos orientar. Né? De conseguir ultrapassar essas situações. E nos orientar, pedir, pai, ilumina os meus pensamentos. Ilumina a minha caminhada através do Mestre Jesus, que veio aqui nos dar o norte para que a gente possa seguir. E é tão difícil seguir Jesus. Então a gente pede a Deus, mas a gente sabe que Jesus é tão difícil a gente seguir, né? Mas o Pai, Ele jamais estará longe de nós. E que nesse Dia dos Pais, todos os pais, encarnados e desencarnados, né? Que o nosso amor faça e o amor de Deus blinde a todos com paz, equilíbrio, centralidade que nós precisamos nesse momento, né? De tantas situações que nos acontecem, mas que eu sempre falo, gente, Deus está no comando. Nós não estaremos nunca sozinhos. Tenhamos fé. Se Jesus, como Espírito puro, nos amou tanto como nos amou, a ponto de parar numa cruz, e dirá nosso querido Pai que está no céu, né? Como ele fala, que é puramente bondade, que é sempre o melhor para todos nós. Agora temos que ir até ele. Temos que buscá-lo. Do nosso pensamento. Já vamos cortar. Vamos. Então, um grande beijo, muita luz, muita paz.
Gratidão, E Karina. até a próxima, né? Isso. Essa live Eu que agradeço. No Instagram, gravada. E que Deus te abençoe e a todos nós. A todos nós, irmã. Deus esteja com todos nós sempre.